Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre um assunto que interessa muito às pessoas, que é exatamente saber quais são as vantagens de ter a cidadania italiana reconhecida. Eu tenho certeza que você já deve ter lido algumas informações sobre esse assunto, mas vamos falar bem direitinho sobre todas as facilidades e tudo aquilo que você vai poder fazer com o seu passaporte italiano em mãos. Como primeira coisa, quando a gente pensa em passaporte, a gente pensa em facilidade de viajar. Afinal de contas, o passaporte ele é um documento de viagem. As vantagens da pessoa ter a cidadania italiana reconhecida são muitas e vão muito além de só uma facilidade maior de viajar para um país ou outro. A gente vai falar sobre todas essas vantagens ao longo desse vídeo, mas vamos começar falando sobre a parte de viagens. Um exemplo clássico, que é aquele que a gente sempre fala sobre a cidadania italiana, é aquele de viajar para os Estados Unidos. Até porque ele é emblemático. Quem vai para os Estados Unidos e é um cidadão brasileiro, a pessoa ela tem que participar de uma entrevista no consulado americano, fazer a solicitação de visto, muitas vezes é negado esse visto e ela não consegue viajar. Já quem tem o passaporte italiano, a pessoa simplesmente vai na internet, num site, em que ela preenche os dados pessoais dela, informa quando ela vai viajar, paga uma pequena taxa e ela tem a entrada dela autorizada em território americano. A pessoa vai poder ficar durante 3 meses sem a necessidade de visto e ela vai poder viajar para os Estados Unidos então com bastante facilidade. Essa questão dos Estados Unidos eu falei que é emblemático porque não se trata somente dos Estados Unidos. A pessoa ela tem uma vantagem maior para vários outros países do mundo. Isso ocorre porque muitos países eles veem um cidadão europeu que está chegando no território deles como uma pessoa menos provável a permanecer de forma ilegal, permanecer por mais tempo ali no território deles. Então, ter a cidadania europeia realmente abre uma série de possibilidades para vários países do mundo. Por exemplo, a pessoa consegue ir para o Japão sem necessidade de visto, já um brasileiro ele precisa de visto. A pessoa consegue ir para o Canadá com facilidade, para a Austrália com bastante facilidade. Quem é cidadão italiano pode inclusive permanecer por longo tempo na Austrália, porque existe um fluxo muito grande de italianos que foi para a Austrália, então esses países têm acordos de permanência com maior facilidade por ali. Além desses países do mundo, que são vários, só mesmo a pessoa, no momento da viagem, ela vai poder verificar, para esse país eu preciso ou não do visto como italiano. Então a pessoa vai poder escolher qual passaporte utilizar. É bem bacana realmente. Além desses países que a gente falou, a gente está falando também em todo o território europeu. É sempre importante dizer que o passaporte italiano, ou seja, a cidadania italiana, ela não é somente uma cidadania italiana, ela é uma cidadania europeia. E o que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que você não tem só vantagens e facilidades de entrar na Itália e permanecer ali de forma indefinida. Você tem essas vantagens em todo o espaço europeu. Então a pessoa quando ela vai viajar para lá, ela chega num aeroporto ali na Europa. Para começar, ela não fica na mesma fila das pessoas que estão entrando e passando pela imigração, das pessoas que não têm uma cidadania europeia. Ela já vai direto para uma fila de pessoas com cidadania europeia e você pode entrar com facilidade, né? Você não precisa mais ser questionado sobre qual é a razão que você está ali, por que você está vindo ali, porque você está simplesmente voltando para o seu território, que no caso você é um cidadão europeu, você pode permanecer legalmente com um tempo indefinido em qualquer um dos países da comunidade europeia. Então o que acontece? Todo mundo que pensa em trabalhar num país da comunidade europeia, essa pessoa não precisa só trabalhar na Itália, ela pode trabalhar na Espanha, França, Alemanha, enfim, qualquer um dos países que faz parte da comunidade europeia. Para quem está no Brasil e essa pessoa deseja mudar para a Europa, ela quer trabalhar na Europa, ela depende de um convite de uma empresa que já esteja interessada no trabalho dela, né, para poder ser contratada e assim ela ter um visto de trabalho com a condição de cidadão brasileiro. Mas vamos supor que você tenha a sua cidadania europeia, a sua cidadania italiana. Você viaja para a Europa, chega ali, verifica as oportunidades de trabalho, sem mais aquela pressão de ter que sair do espaço europeu. Você pode ser contratado de forma oficial, ou seja, você não fica ali trabalhando de forma irregular, e sendo um trabalhador com um contrato correto, enfim, seguindo a legislação, você tem um salário maior, né? Isso é um exemplo muito típico, por exemplo, de quem está morando em Londres ou vai morar na Irlanda, enfim, nesses países. Brasileiros que vão para lá, eles ficam na condição de ilegal e eles acham um emprego e eles têm um pagamento muito baixo. Por quê? Porque eles são ilegais, o empregador ele sabe disso e ele oferece muito pouco.
quem tem uma cidadania europeia, a pessoa automaticamente ela tem ela sobe nesse patamar e ela pode ter um emprego normal como qualquer outro cidadão europeu. Outra facilidade bem grande é que para quem pensa, por exemplo, de estudar na Europa, né, mesmo que isso não interesse a você, mas talvez possa ser interessante para o seu filho, né, para a possibilidade futura de fazer uma universidade por ali. A pessoa não precisa mais estudar no Brasil, ela pode fazer o curso universitário dela diretamente na Europa, fazer a graduação, ou mesmo depois fazer uma especialização, um doutorado. Quem tem a cidadania italiana, ela pode não só na Itália, mas qualquer país da comunidade europeia, ela tem uma facilidade maior de entrar na universidade, ela tem uma facilidade maior em obter bolsas de estudos, a pessoa ela tem facilidade de casa, que a universidade dá de forma específica para quem é cidadão europeu. Então, tem toda essa parte de estudos que a pessoa tem vantagens imediatas em ser cidadão italiano ou europeu. Para quem tinha decidido, por exemplo, trabalhar ali na Europa, né, a pessoa pode não só trabalhar, mas também se aposentar pela Europa, porque você vai estar contribuindo para o sistema previdenciário local e depois no futuro você vai poder, por exemplo, ter uma aposentadoria em euros. Então, algumas pessoas que elas trabalharam por muitos anos na Europa, depois elas voltam para o Brasil e elas recebem todos os meses uma aposentadoria em euros. Então, é algo que realmente a pessoa tem uma vantagem bastante grande nesse sentido. Para quem tem a cidadania italiana reconhecida, a pessoa não é uma vantagem imediata só para ela, é uma vantagem também para os familiares. Tá? Por exemplo, quem é a esposa ou marido de alguém que tem a cidadania italiana reconhecida, essa pessoa também pode viver e trabalhar nesses países. Por quê? Porque na condição de marido ou esposa, a pessoa ela é vista como um familiar, e o familiar ele tem direito a um visto de permanência de tempo indefinido também. Os filhos de quem tem a cidadania italiana reconhecida, quando a criança nasce, o cidadão europeu ele vai lá e inscreve o filho dele no consulado italiano, ou se ele está morando na Europa, ele inscreve o filho dele ali com a certidão de nascimento italiana, e automaticamente essa criança já tem a cidadania europeia. E essa cidadania europeia vai passar depois para o filho dele, para o filho do filho, então é algo que você conquista que se torna um patrimônio familiar, uma vantagem também para as próximas gerações. Então é algo que vai realmente abrir muitas portas para você em termos de viagem, em termos de trabalho. Nessa questão ainda do trabalho que a gente estava conversando, mesmo para as pessoas que estão no Brasil, quem tem a dupla nacionalidade europeia é uma pessoa que é vista em ambiente de trabalho como uma pessoa que tem uma maior possibilidade também de ter um crescimento na carreira. Porque é uma pessoa que ela tem uma facilidade de trânsito maior, ela pode ser enviada para uma sede da empresa em outro país, né, com maior facilidade. É uma pessoa que tem algo a mais no currículo, é uma pessoa que ela tem um diferencial. Então é algo que é muito bem visto. A pessoa que ela tem um currículo, ela coloca que tem também uma cidadania italiana, no mínimo chama atenção, e a pessoa ela pode ser chamada inclusive para entrevistas somente por causa disso, por toda essa possibilidade que a cidadania italiana ela pode dar para a pessoa. Então, para quem está indeciso sobre fazer ou não o passaporte italiano, ter o reconhecimento da cidadania italiana realmente é um divisor de águas e é uma coisa que abre uma série de possibilidades e muda realmente todas as perspectivas de futuro para a pessoa. Então eu espero que através desse vídeo você tenha entendido um pouco melhor sobre tudo aquilo que você pode fazer, e eu espero que você tenha muitas conquistas e realize muitos objetivos com a sua cidadania italiana. Até o próximo vídeo. Quando o aluno estiver na Itália e pensar, nossa, eu me lembro que nessa situação eu preciso dizer aquela frase, então teve a nossa sementinha ali.